Quando nós falamos em soma de vetores, nas videoaulas anteriores eu abordei o assunto vetores e vimos que vetores são grandezas que necessitam, aliás, grandezas físicas vetoriais são grandezas que necessitam do módulo, da direção e do sentido. Quando nós falamos numa soma vetorial, somar vetores exige atenção. Exige atenção para as características dos vetores. Então vamos dar um exemplo. Vou fornecer alguns exemplos utilizando a soma vetorial. Lembrando que um vetor tem módulo, direção e sentido. Então nós temos aqui, nós queremos saber a soma do vetor A mais o vetor B. Temos então o vetor A, esse vetor A na origem do vetor A e na origem do vetor B. Nós colocamos aqui um sistema de coordenadas, um eixo x e um eixo y. Temos o vetor A e temos o vetor B. Nós queremos saber qual é a soma do vetor A mais o vetor B. Então vamos definir um outro vetor. Nós queremos saber aqui um outro vetor, esse vetor C, que é igual à soma do vetor A mais o vetor B. Essa soma A mais B, quando nós vamos falar de soma de vetores, então A vetor mais B vetor é a mesma coisa que B vetor mais A vetor. Então esse vetor C, que a gente vai descobrir aqui, é igual ao vetor A mais o vetor B. Observem que nós temos o vetor A e o vetor B. Quando nós vamos calcular a soma de vetores terá como resultado um vetor. Então, para você desenhar esse vetor, depois nós vamos calcular o módulo, mas para você desenhar esse vetor, nós utilizamos duas regras. Você pode escolher a regra, nós temos a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. Então, observem aqui, nós temos o vetor A e o vetor B. Nós queremos saber o vetor C, que é a soma do vetor A mais o vetor B. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o vetor A e nós vamos desenhar o vetor B. Vamos deslocar esse vetor B de maneira que o início do vetor B coincida com o final do vetor A. Então vamos utilizar e vamos fazer isso graficamente. Observem aqui que nós temos o vetor A e o vetor B. Utilizando a regra do polígono, nós vamos fazer o seguinte: vetor A e o vetor B, nós vamos desenhar o final aqui, deslocar o vetor B, de forma que o início do vetor B coincida com o final do vetor A. E o vetor C, que é a soma do vetor A mais o vetor B, tem origem no início, aqui coincide com o início do vetor A, e termina, aqui coincide o término desse vetor, coincide com o término do vetor B. Então, esse vetor C, ele é igual à soma do vetor A mais o vetor B. Observem nessa situação o que acontece. Nós podemos, nessa situação, o próprio exemplo já fornece algumas informações importantes. Então, nós sabemos que cada lado desse quadrado vale 100 metros. Então, o vetor A, na videoaula anterior, na parte 2, nós falávamos sobre as componentes de um vetor. Então, observem que o vetor A tem como componente 100 metros para a direita, 100, 200, 300 metros para cima. O vetor B tem 100, 200, 300 metros para a direita e 100, 200 metros para cima. O que acontece quando você quer calcular essa soma vetorial, para você saber quanto vale esse vetor resultante, o vetor soma, para você saber quanto ele vale em cada eixo, basta você somar as componentes. Então, observem que em x, o vetor A vale 100 metros em x e o vetor B vale 300 metros em x. 100 mais 300, 400 metros em x.
Então, o vetor C tem uma componente em x igual a 400 metros. 100 metros do A e 300 metros do B. É o que a gente verifica nessa situação. Temos 100 mais 100 mais 100 mais 100. 400 metros. Então, a componente do vetor C em x é igual a 400 metros. Em y, para a gente calcular isso em y, é o mesmo raciocínio. Então, a componente do A em y, 100, 200, 300. A componente do B em y, 100, 200. Então, 300 mais 200, 500. Vamos observar aqui esse vetor C e a sua componente em y. 100, 200, 300, 400, 500. Então, esse vetor C, esse é o vetor C. Ele, se nós utilizarmos a decomposição dos vetores, nós vamos perceber que em x, nós tivemos essa componente em x pela soma das componentes do A e do B. Então, 100, 200, 300, 400 em x e em y, 100, 200, 300, 400, 500. Esse resultado é obtido somando as componentes do A e do B em y. Essa é uma forma geométrica de você determinar o vetor C, a soma dos vetores. Para você determinar o valor em x, o valor em y, as componentes do vetor, se você já sabe as componentes dos vetores de maneira separada, basta você somar e você já vai obter as componentes do vetor soma. Outra forma de fazer, nós temos aqui o vetor, essa regra do polígono. Então, você tinha o vetor A e o vetor B. O que foi feito foi o seguinte: no final, você deslocou esse vetor B de maneira que o início do vetor B coincidiu com o final do vetor A. E depois, o vetor soma, o vetor C, tem como início a base do A e o término, o final do B. Outra forma de você desenhar é utilizar a regra do paralelogramo. Qual é a regra do paralelogramo? Você vai manter esse desenho, base do A coincidindo com a base do B. Então, a base do A coincide com a base do B. Esse vetor A você desenha novamente aqui. Você vai pegar esse vetor A, você vai utilizar esse vetor e vai desenhar aqui o final do B coincidindo com o início do vetor A, essa cópia do vetor A. E a mesma coisa, o vetor B, você vai desenhar ele de maneira que o final do vetor A coincida com o início do vetor B. Como é que vai ser esse desenho? Então, perceba como é que esse desenho, utilizando o que nós chamamos de regra do paralelogramo. Temos o vetor A, nós vamos desenhar aqui novamente o vetor A, só que esse vetor A vai ser deslocado para cá. Vamos desenhar um pontilhado. Esse vetor A, pontilhado, início coincidindo com o final do B, e o B, você vai desenhar novamente o B, coincidindo o início do B coincidindo com o final do A. Perceba que esse vetor A e esse vetor B coincidem. Então, o vetor C tem como origem a base do A e a base do B, e como término o final desse vetor A e o final desse vetor B. Percebam que esse desenho do vetor C, observem as componentes, tem 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400, 500. Vamos observar agora, 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400, 500. Então, esse vetor C, você pode obter o mesmo vetor C de duas formas. Você pode utilizar essa regra, que nós chamamos de regra do polígono, ou você pode utilizar a regra do paralelogramo. Para você saber o valor das componentes, se você sabe o valor das componentes de cada vetor individual, basta você somar essas componentes, e aí você vai obter as componentes do vetor soma. Vamos calcular agora, então, o módulo dessa soma vetorial. Então, o vetor soma, esse vetor C, nós vamos deixar aqui na figura a regra do polígono.
embora você possa utilizar a regra do paralelogramo, o resultado é o mesmo. Vamos utilizar aqui esse vetor C. Então, nós queremos saber quanto vale, qual é o módulo desse vetor C. Lembrando que o vetor C é a soma A mais B. A ordem A mais B ou B mais A, você terá o mesmo resultado se você fizer A mais B ou B mais A. Então, o vetor A em x vale 100, o vetor B em x vale 300, então o vetor C em x vale 400, 100, 200, 300, 400. O vetor A em y vale 300, 100, 200, 300, e o vetor B em y vale 200, 100, 200. Então, 300 mais 200, 500. Então, esse vetor C tem componentes em x 400 e componentes em y 500. Para a gente calcular o módulo desse vetor, vamos observar aqui a formação de um triângulo retângulo. Temos o C, o vetor C, temos uma componente em x, Cx, e uma componente em y, Cy. Utilizando então o teorema de Pitágoras, observem, aqui com o mouse, estou selecionando essa parte aqui, que nós vamos elaborar delimitar um triângulo retângulo. Temos um cateto aqui que vale 100, 200, 300, 400, e outro cateto aqui que vale 100, 200, 300, 400, 500. De acordo com o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. C ao quadrado, então utilizando o teorema de Pitágoras, C ao quadrado igual a Cx ao quadrado mais Cy ao quadrado. Cx é igual a 400, Cy é igual a 500. Cx 400, então temos que C ao quadrado igual a 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. C ao quadrado igual a 160.000 mais 250.000. 160.000 mais 250.000 é igual a 410.000. Então, C ao quadrado igual a 410.000. Para obtermos o valor do C, vamos obter C igual a raiz quadrada de 410.000, e isso é igual a 640,3 metros. Então, esse vetor C, que estou selecionando aqui com o mouse, ele tem módulo igual a 640,3, uma componente tem módulo igual a 400, o componente em x, e a componente em y, módulo igual a 500. Outra forma de você resolver, no exemplo 1, nós já conseguimos obter as componentes. Então, de acordo com a própria figura, nós já conseguimos saber quanto vale cada espaço, quanto vale cada lado desse quadrado. Nem sempre você vai ter como referência uma escala ou algum padrão para você seguir. Pode acontecer o seguinte: você tem, por exemplo, dois vetores que formam um ângulo alfa. Então vamos imaginar o seguinte, exemplo 2. Você tem o vetor A e o vetor B. Então o vetor A e o vetor B, a origem do vetor A e a origem do vetor B são coincidentes, estão no mesmo ponto, e esse vetor A forma com o vetor B um ângulo alfa. Alfa, uma letra do alfabeto grego. A soma dos vetores, para você desenhar, para você representar graficamente a soma dos vetores, você pode usar tanto a regra do paralelogramo quanto a regra do polígono. Nesse exemplo, eu utilizei a regra do paralelogramo. Então, temos o vetor A, o vetor B, o vetor A e o vetor B formam um ângulo alfa. Vou desenhar o vetor B. O início do vetor B coincide com o final do vetor A. Vamos desenhar novamente o vetor A, paralelo a esse outro vetor. Vamos fazer um pontilhado para esse A e esse B. Nessa situação, o início do vetor A coincide com o final do vetor B. Então, temos o vetor A, vetor B, vetor B, vetor A.
essa regra do paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse, A e A, esse lado é paralelo a esse. O vetor C, que é a soma, ele tem origem na base do vetor A e B, no início do vetor A e no vetor B, e tem término no final do vetor A e no final do vetor B, que nós desenhamos. Então, esse vetor C é o vetor soma. Para você calcular o módulo, quanto vale esse vetor, nós utilizamos a lei dos cossenos. Então, observem essa situação. Observe que nós temos o vetor A e o vetor B. A base do A coincide com o início do A coincide com o início do B, e eles formam o ângulo alfa. Nessa situação, para você calcular esse vetor C, que representa a soma vetorial, que é a soma vetorial de A mais B, você vai utilizar para você calcular o módulo a lei dos cossenos. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo, para você determinar esse cosseno do ângulo, você vai verificar qual é o ângulo entre esse vetor A e o vetor B. Se for 30 graus, você vai utilizar cosseno de 30 graus. Vamos fornecer um exemplo. Temos aqui o vetor A e o vetor B. Percebam que o início do vetor A coincide com o início do vetor B e eles formam um ângulo de 60 graus. Para você desenhar a soma vetorial, você pode desenhar utilizando tanto a regra do polígono quanto a regra do paralelogramo. Vamos utilizar a regra do paralelogramo. Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. Essa base do A e do B coincide com a base do B, o final do A e do B coincide com o final do C. Vamos calcular então o módulo desse vetor C. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Quais são os dados que nós temos disponível? O módulo do A é igual a 10 newtons, de acordo com esse exemplo. O módulo do B é igual a 10 newtons e o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Vamos fazer o cálculo, vamos determinar então esse vetor C. C ao quadrado igual o vetor A, 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, novamente, mais 2 vezes A, 10, vezes B, 10, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 0,5. Aqui eu digitei, coloquei 30, pessoal, mas é cosseno de 60. Não esqueçam, então, que é cosseno de 60, que é 0,5. Tá? Então, não esqueçam que é cosseno de 60. C ao quadrado igual a 100 mais 2 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Então, aqui não é 30, é 60 graus, que é igual a 0,5. 2 vezes 10 vezes 0,5 é igual a 100. 100 mais 100 mais 100, 300. C ao quadrado igual a 300. C é igual a raiz quadrada de 300. C é igual a 17,3 newtons. Então, o vetor soma tem módulo igual a 17,3 newtons. Quando nós analisamos essa equação, existe um ângulo em que o cosseno é zero. Que ângulo é esse? 90 graus. Então, quando os dois vetores formarem 90 graus, o ângulo, quando você substituir aqui por 90, cosseno de 90 é zero. Então, esse termo vai ser igual a zero. E vai sobrar C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Vamos fornecer, então, um último exemplo dessa nossa videoaula, quando nós temos dois vetores que são perpendiculares. Vetores perpendiculares são vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus. Vamos observar aqui, temos então um vetor A apontando para cima e o vetor B apontando para o lado. O vetor A e o vetor B, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Para você desenhar, para você representar o vetor soma vetorial, vamos utilizar aqui a regra do paralelogramo.
temos o vetor A, temos o outro vetor A paralelo a esse aqui é pontilhado apenas para a gente representar, temos o vetor B e temos o outro vetor B pontilhado, base do B coincidindo com o final do A, base do A coincidindo com o final do B. O vetor C, que é a soma do vetor A mais B, nós sempre vamos, nessa videoaula, considerar que o vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B. Quando estamos falando em vetores, temos que analisar módulo, direção e sentido. Então, temos o final do vetor A coincidindo com o início do vetor B, o final do vetor B coincidindo com o início do vetor A. O vetor C, que é a soma dos vetores, tem início no A e no B, início no A e início do B, e termina no final do A e final do B. Esse é o vetor C. Perceba que o vetor C, o vetor A e o vetor B, por exemplo, eles formam um triângulo retângulo. Então, o vetor C, o vetor A e o vetor B, eles formam um triângulo retângulo. Vamos calcular, então, utilizando o teorema de Pitágoras. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quando nós apresentamos no exemplo anterior a lei dos cossenos, o cosseno de 90, é importante a gente lembrar que o cosseno de 90 é zero. Então, quando o vetor A e o vetor B formarem um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é zero, qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, nós vamos ter C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. É o que nós conhecemos como teorema de Pitágoras. Então, vamos calcular. Temos o vetor C, temos o vetor B e o vetor A. Pela própria figura, a gente já identifica aqui um triângulo retângulo. Vamos fornecer um exemplo, nosso último exemplo. O vetor A vale 3 newtons, o vetor B vale 4 newtons, eles formam um ângulo de 90 graus. Para você representar essa soma vetorial, vamos utilizar a regra do polígono. Temos o vetor A, temos o vetor B. Vamos desenhar esse vetor A nesse ponto, paralelo a esse vetor A, e esse vetor B nesse local, paralelo ao vetor B. Base do A e a base do B coincidem, o início do A e o início do B coincidem com o início do C, o final do vetor A e o final do vetor B coincidem com o final do vetor C. Então, o vetor C, o vetor A e o vetor B, temos aqui um triângulo retângulo, C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado, C é o que nós queremos determinar, A é igual a 3, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25. Então, C ao quadrado igual a 25, temos que C é igual a raiz quadrada de 25, C é igual a 5 newtons. Então, esse vetor C, a soma de um vetor, desse vetor 3 newtons, mais esse vetor 4 newtons, tem como resultado um vetor C, cujo módulo é igual a 5 newtons. O que nós vimos nessa videoaula de hoje foram algumas situações. Nós vimos uma situação, analisamos uma situação em que você tinha como referência as componentes. Então, se você tem as componentes, você já pode identificar as componentes do vetor soma, somando as componentes em x e em y, que foi o que nós apresentamos aqui no exemplo 1. Numa outra situação, se você tem o valor, o módulo do vetor A e o módulo do vetor B e o ângulo entre eles, você pode utilizar a lei dos cossenos. Existe um caso específico em que o ângulo entre o vetor A e o vetor B é igual a 90 graus, e isso tem como resultado, para você determinar esse vetor C, a soma do vetor A mais o vetor B, para você determinar o módulo, você já utiliza o teorema de Pitágoras.